Você com certeza já ouviu falar da Reforma Protestante, mas não sabe tudo que eu tenho para te contar nesse vídeo hoje. Então fica comigo até o final, que é muito importante para você entender tudo dessa primeira parte dessa aula 1 sobre Reforma Protestante. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a vinheta, produção. Fala, minha galera, SOS História, professor Pedro Riccioppo, com mais um vídeo aqui no canal do YouTube para vocês e hoje falando tudo sobre a Reforma Protestante. Na verdade não tudo, mas a primeira parte ali de algumas aulas, uma sequência de aulas que faremos sobre a Reforma Protestante. É importante que você se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo para ajudar o SOS História a crescer cada vez mais. Então, custa nada, né? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Beleza? Se você quiser tirar print desse quadro aqui maravilhoso, que eu montei para você, eu vou me abaixar aqui rapidinho, para falarmos de Reforma Protestante, beleza? Na verdade, eu vou até sair do quadro dessa vez, ó, para você copiar esse quadro com calma, sobre Reforma Protestante, tá? Falando sobre o contexto da Reforma, coisa linda, coisa maravilhosa, beleza? Copiou? Que isso? Vocês querem música? Uma aula de Reforma Protestante? Pra tirar o print? Que isso, produção? Vem, produção. Desde você não tente entender, ainda te amo. Desde você não tente entender, ainda te amo. Desde você sem razão, sem querer. Galera, falando sobre Reforma Protestante, você sabe, se você não sabe, você vai saber agora, que é um movimento que ocorre ali no século XVI, né? Tem um marco inicial, 1517, com a criação das 95 teses por Martinho Lutero, que dá início à Reforma, que é um processo de ruptura, que inicialmente não era um processo de ruptura. Pouca gente sabe disso, né? E quem sabe muitas das vezes não está muito consciente sobre isso, que na verdade o Martinho Lutero ele não queria se separar da igreja, ele não queria promover uma ruptura e criar uma nova religião. O que Lutero na verdade queria era uma reforma interna da igreja. Ele estava fazendo uma crítica a coisas que ele via como errado, né? A gente vai falar na próxima aula sobre o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, a contra-reforma. E, basicamente, né, o que o Lutero vai criticar são várias questões ali referentes à questão, à postura da igreja. E isso vai desencadear ali um posicionamento da igreja de não aceitação, né? E isso acaba gerando uma ruptura, enfim. E, consequentemente, a longo prazo, a criação de uma nova religião, que seria a religião protestante. A gente vai falar por que esse nome, enfim, mais para frente. Mas, basicamente, eu preciso te apresentar o contexto da Reforma Protestante. Em que momento a reforma ali ela se encontrava. Basicamente, hoje a aula, essa primeira parte, é sobre o contexto da reforma. É importante você entender esse contexto para entender tudo que a gente vai falar nas próximas aulas. Primeiro, é que durante toda a Idade Média, todo o período medieval, que estava ali basicamente chegando ao fim, né, essa demarcação histórica que a gente faz da Idade Média indo até o século XV, então a igreja, durante toda a Idade Média e até o período moderno, ela era a grande possuidora, detentora, dona de terras durante a Europa Ocidental como um todo. Então a igreja na Europa Ocidental tem a maior parte das terras. E a igreja, ela não só tem as terras, como ela também tem o controle do chamado poder temporal, que é o poder do nosso tempo. Tá? A igreja, ela
era a grande detentora e controladora desse poder temporal. Ela influenciava a criação de leis, ela influenciava governos, ela influenciava as diretrizes que são tomadas pela sociedade, né? As decisões. A igreja ela influenciava muito, então ela era a grande detentora, a grande controladora do poder temporal. E basicamente, como a igreja ela possuía diversas terras, o império ali da igreja, né, católica vai controlar basicamente muitas pessoas e muitos governos. E consequentemente, como possuía muitas terras, Roma acabava recebendo muitos impostos, muitos tributos feudais por conta das terras que dominava. Então essas terras, essas vastas terras, elas eram dominadas pela igreja e essa igreja recebia muitos tributos, muitos impostos pagos devidos aos seus domínios sobre essas terras. Uma coisa que vale ressaltar é que a partir da Baixa Idade Média há uma série de transformações que começam a colocar em xeque o poder da igreja e começam, na verdade, a gerar um questionamento referente à igreja. Por exemplo, uma das grandes mudanças é com o renascimento comercial, porque o renascimento comercial ele desencadeia a formação de uma nova classe social que são os burgueses, a burguesia. E a burguesia ela vai ter como prática o acúmulo, ela vai ter como prática o lucro, e isso vai ser extremamente criticado pela igreja, inclusive pelo Lutero, né? O Lutero também não é um cara que concorda com o lucro, como é o caso do calvinismo. O Lutero não concorda, critica e por isso que os próprios burgueses não se aproximam do Lutero. Então, essa burguesia, ela está surgindo ali na Europa Ocidental e ela está sendo criticada e colocada em xeque pela própria Igreja Católica. E isso gera um afastamento dessa classe social da igreja. Então, é por isso que a gente vai entender lá para frente por que os burgueses se aproximam tanto do calvinismo, né? E aí não é o caso a gente falar aqui. Uma coisa que tem que se ressaltar também, além do surgimento da burguesia e desse afastamento dessa classe social da igreja, é o processo de centralização monárquica que está ocorrendo na Europa. A gente tem a formação dos países como Espanha, como Portugal, como França, tá? Que estão se desenvolvendo naquele momento. E isso promove um questionamento dos monarcas com relação ao poder da igreja. Por quê? Quando a Inglaterra se unifica e se centraliza, há um questionamento de por que a igreja ela interfere tanto nas relações temporais. Por que a igreja ela se mete tanto? Por que a igreja ela põe tanto o dedo dela? Sabe? Então, a centralização monárquica é um fator que vai criticar e questionar o poder de interferência da igreja nas relações políticas, nas relações da vida do cotidiano. Então, a centralização monárquica ela vai questionar tudo isso. Vale ressaltar que naquele contexto da reforma, né, a gente tem uma divisão teológica dentro da própria Igreja Católica. É muito comum a gente achar que a Igreja Católica é uma coisa só, mas não é, gente. Dentro da Igreja Católica, eu não tenho todo mundo com uma prática muito corruptível, né? Eu tenho várias ordens religiosas que andam ali de forma correta. Mas dentro da igreja existe uma divisão teológica muito forte, que antecede a reforma, que é a divisão entre os tomistas e os agostinianos. É uma corrente teológica chamada de tomismo, que vai ser uma corrente assumida, adotada pela cúpula romano-papal, ou seja, em Roma, pelo Papa. Essa cúpula assume essa corrente teológica do tomismo, que basicamente, estou olhando aqui o microfone rapidinho, que basicamente vai enxergar no livre-arbítrio e nas boas obras o caminho da salvação. Ou seja, essa cúpula romano-papal entende o tomismo como uma corrente correta para o caminho da salvação, que seria o quê? A livre escolha, o livre-arbítrio e, basicamente, boas obras. Já a outra corrente, que é a chamada agostiniana, vai entender a salvação não por boas obras e não por livre-arbítrio, mas pela fé e pela predestinação. Ou seja, se eu acreditasse, eu basicamente seria salvo. E alguns também acreditam nessa ideia de predestinação, porque acreditam que você, quando nasce, você já tem um destino pré-determinado, que você seria salvo ali por Deus.
tá? Então essa corrente, ela gera uma divisão interna da igreja e gera muitas discussões. Discussões essas que são acaloradíssimas. A porrada come. Entre aspas aqui. Em off. Acaloradíssimas. Discussões pesadíssimas dentro da igreja. Só que tem um outro fator, além desse contexto ali de discussões teológicas internas da igreja, questionamento por parte da centralização monárquica, questionamento por parte dos burgueses, que é a desmoralização do clero. Esse é um fator que a gente pode considerar como o que corroborou, o que impulsionou o início da reforma e a insatisfação de algumas pessoas que estavam dentro da igreja, como é o caso do Lutero. Tá? A gente precisa entender que a origem da reforma protestante, ela não é por questões políticas e ela não é por questões econômicas. No meio do caminho ocorreu a incorporação dessas questões? Ocorreu. Tá? Eu estou te apresentando o contexto da Europa, que é um contexto de questionamentos. Mas eu preciso também te ressaltar que esse desejo de ruptura, né, que não é o inicial, esse desejo de reforma interna da igreja, é um desejo motivado por uma insatisfação com práticas feitas pela Igreja Católica. Então essa desmoralização do clero, ela estava muito evidente naquela época. Existiam ali muitos abusos, poder excessivo de vários membros que começam a ser questionados. Existe uma prática muito comum na época, que era a prática de simonia, que era basicamente o quê? O comércio de bens eclesiásticos. Que isso, Pedro? Como assim comércio de bens eclesiásticos? O que isso significa? É a venda de objetos religiosos. Pedaço da cruz de Cristo, vendo um pedaço da cruz de Cristo. Que isso? O pessoal vencia. Imagina uma cruz de 80 metros, né? Que haja madeira para vender. Os caras vendiam uma latinha assim, ó. Pedaço da coroa de Cristo. Mal coroão, filho. Grandão. Porque, haja coroa para vender. Então, os caras vendiam ali objetos religiosos e também vendiam cargos religiosos, tá? Uma outra coisa a se ressaltar, que vende-se cargos. Se você comprasse, você entraria para o clero. Então, a simonia é o comércio de bens eclesiásticos, de cargos eclesiásticos, que vai ser questionado pelos reformistas. Um outro ponto é o nicolaísmo. O que é o nicolaísmo? Gente, os padres, até o dia de hoje, que esse vídeo está sendo gravado, eles precisam cumprir o celibato clerical. O que é isso? O padre não pode se relacionar sexualmente com outras pessoas, tá? Ponto. Só que naquele momento do século XVI, o Lutero vai ver que existiam vários padres desrespeitando esse celibato clerical. Os caras estavam, basicamente, fazendo amor com outras pessoas sem poder. Tá ligado? Tá ligado? Olha só que loucura! Que loucura! Os padres estavam cometendo pecados, cometendo equívocos religiosos. Então, outra crítica além da simonia é o nicolaísmo, que é esse desrespeito ao celibato. Aqui a venda de objetos religiosos, de cargos, e aqui o desrespeito ao celibato. E outra, que é a famosíssima venda de indulgências. Gente, a venda de indulgências é a venda de perdão. Basicamente, existia ali uma prática muito forte de venda de perdão. Na verdade, isso sempre foi prática da igreja. Só que o que vai acontecer? No século XVI, a gente vai ter um aumento da venda de indulgências. Muito por conta ali de uma tentativa de reforma da igreja na Basílica de São Pedro e tudo mais, né? Que é, no caso, o Vaticano. E aí a igreja vai vender perdão, as pessoas vão comprar perdão. E esse perdão, basicamente, vinha através de obras que os fiéis vão fazer como forma de compensar o mal originado pelos pecados confessados. Então as pessoas, elas compravam o seu perdão, compravam muitas das vezes até pedaços de terra no céu. Então são coisas absurdas que vão ali gerar uma forte crítica dos reformistas. Uma outra coisa também que era muito criticada pelos reformistas é o caso da infalibilidade papal, que é a ideia de que o Papa ele é infalível, de que ele não possui erro algum. E os reformistas vão criticar isso, dizendo que se o Papa é um ser humano como nós, basicamente o Papa também vai errar, assim como nós. E aí a gente vai falar mais sobre isso quando se falar de infalibilidade da Bíblia.
tá? Mas, basicamente, o que os historiadores apontam? Primeiro, a historiografia vai mostrar que esse desregramento não envolvia todo o clero. A gente tem um costume de achar que toda a igreja ela está dentro desse caráter, desse momento de corrupção ali, moral e ética, mas na verdade não. Existem diversas ordens religiosas que têm uma vida completamente regrada e uma vida completamente de acordo com as escrituras, tá? A própria ordem religiosa agostiniana do Lutero, ela é uma ordem que anda de forma extremamente regrada, beleza? E uma outra coisa que tem que apontar, que o Lucien Febvre vai falar, que vários historiadores vão falar, é uma questão de que a reforma ela é motivada por questões religiosas, tá? A gente tem, inclusive, um desejo justamente de mudança por conta da questão da religião. Não por questões econômicas, não por questões políticas. Existem muitas visões posteriores que tentam empregar essa perspectiva econômica, essa perspectiva política. E como eu falei, a longo prazo, a gente pode até ter a incorporação dessas questões por conta do apoio que a reforma recebe dos príncipes da nobreza alemã, da burguesia, mas inicialmente, no gênese, ali na origem da reforma, o interesse é motivado por questões e insatisfações religiosas e não políticas e não econômicas. Curtiu esse vídeo? Curtiu essa primeira parte? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais em produção. Vambora, produção, vambora. Perdi você.